Muita paz em Jesus. Vamos iniciar o nosso trabalho, né? Nossa mensagem de hoje, nossa reunião. Estou mandando aqui uma mensagem para uma irmã nossa, para ela nos dizer como é que está aqui a nossa transmissão, né? E ela vai responder para nós. Ok. Ótimo. Som e imagem está ótimo. Que maravilha, né? Então nós vamos dar continuidade à nossa reunião de hoje. Antes de tudo, dizer do nosso agradecimento, do nosso feedback, né, com o nosso lar, que já estamos aí, eu não sei em quantas apresentações, em quantos momentos que a gente está junto, mesmo estando distante, eu aqui em Natal, vocês aí em Teresina, né? Essa cidade maravilhosa que nós aprendemos a amar cada vez mais. E hoje nós vamos novamente juntos passar um momento aqui falando um pouco sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, né? Sobre o centro espírita, sobre a vida no centro espírita, né? E a vida fora dele, no nosso cotidiano, no trabalho, né? No mundo político, né? Nesse mundo que nós vivemos, fora dele, na família, o espírita no centro, o espírita bebendo da doutrina espírita e o espírita vivenciando o mundo que nós temos que viver, que estamos encarnados, né? E por estarmos encarnados, precisamos vivenciar esse mundo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, já que a doutrina espírita nos traz coisas novas, mundo novo, traz uma nova razão de viver. Então nós precisamos viver com esse novo mundo que nós encontramos, essa nova forma de vida que nós encontramos, que a doutrina espírita nos traz, e também vivermos no mundo que estamos atualmente encarnados, né? No caso, eu aqui em Natal, vocês aí em Teresina, ok? Então, antes de iniciarmos nosso trabalho, vamos fazer uma prece de agradecimento a Jesus por esse momento, para que os irmãos que coordenam o nosso trabalho possam assim nos auxiliar e enviar a todos nós que estamos aqui online os fluidos benévolos, né? Para podermos assim nesse intervalo de 40 a 45 minutos a gente estar conectados com eles e recebendo essa mensagem maravilhosa. Amado Jesus, irmão maior, agradecidos estamos por mais um momento que possamos assim relembrar a Ti, e pedimos que nos ajude, como sempre tem ajudado, nos auxiliado, e derrame sobre nós os teus bálsamos de luz para esse momento que vamos estar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações de outrora, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só um minuto. Ok, meus irmãos. Então o nosso trabalho hoje ele vai ser com o tema o Espiritismo, Cidadania e o Centro Espírita, né? Eu, ser humano, conhecendo essa doutrina benévola, adentrando o centro espírita e, ao mesmo tempo, sendo nós, como diz Paulo de Tarso, o evangelho vivo aonde nós estivermos, né? Aonde estiver ali um espírita, aonde estiver ali um cristão, um mensageiro de Jesus, que ele possa ser ele um evangelho vivo, dando o exemplo, né? Tentando cada vez mais lançar essa mensagem doce que Jesus sempre está a nos enviar. Então, dentro desse raciocínio, não poderíamos jamais esquecer de lembrarmos o nosso querido Eurípides Barçanufo, né? Que, como espírita, deixou para nós todo esse manancial de ensinamentos, e não esqueçamos que ele foi político, né? Eurípides foi político e deu o seu exemplo de um político cristão espírita. Foi tão interessante a colocação de Eurípides. Quem quiser pode pegar na sua
nos livros que tratam sobre sua vida, né, quando encarnado nesse planeta, como Eurípides Barçanufo, que ele foi eleito para 4 anos de mandato na época, né? E quando estava terminando os 4 anos, os vereadores, os homens da política se reuniram e aumentaram para 6 anos o mandato, né? E em plena momento de reunião, o nosso querido Eurípides se levanta e diz: olha, eu quero agradecer, mas eu quero dizer que eu fui eleito pelo povo para ficar por 4 anos. Então ficarei os 4 anos com muito fervor, com muito amor, com o trabalho que me elegeram, mas apenas 4 anos. E ficou 4 anos. 4 anos que marcou a cidade, né, de Sacramento. Para quem já leu Eurípides, ele marcou até hoje a cidade de Sacramento, como espírita, como evangelizador e como político. Porque, como diz Emmanuel, nós poderemos estar em todo canto, entendermos o homem cristão e entendermos o homem que está no mundo, né? E Jesus falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Que nós temos que entender esse procedimento. Não poderemos nos excluirmos do mundo para podermos entender Jesus. Senão ele não teria vindo a nós, nesse planeta que ele coordena, né? Ele não teria vindo, porque é um ser magnânimo, é um espírito de envergadura altíssima. É como diz lá no Livro dos Espíritos, Jesus, pergunta 625, né? Que ele é o exemplo maior que Deus enviou ao planeta Terra. Temos que cada vez mais nos entendermos como cristãos e não podemos esquecer que, como cristão, como espírita que somos, precisamos estar nesse meio maravilhoso que nós, a cada momento, temos que vivenciar. Queremos fazer uma leitura bem rápida, mesmo que não vamos ler ela no todo, mas quem quiser pode encontrar no livro Pão Nosso, o item 114, a leitura Novos Atenienses. Porque essa leitura é muito interessante, porque essa leitura fala que quando nós estamos nos meios dos nossos, né? Às vezes nossos familiares, nossos amigos, que estamos naquele papo informal, ou que seja num papo que agrada a todos, e lá o nosso querido Emmanuel traz uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos 17:32, que é muito interessante e eu queria passar para vocês. E diz assim: mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso que te ouviremos outra vez. Então olha que coisa interessante, Emmanuel começa a trabalhar isso aí, porque ele diz que até enquanto Paulo estava falando, né, para os atenienses, né, sobre as coisas que eles queriam ouvir, estava tudo bem. Os atenienses estavam achando legal, mas quando Paulo começou a falar algo mais, que não mais estava de acordo com o que eles entendiam, né, o que eles aceitavam, o que eles têm sua crença natural, eles começaram a sair, começaram a gritar, e teve um momento que vieram agredi-lo, tanto verbalmente como pessoalmente. E aí Emmanuel vem nos trazer uma colocação muito interessante, que a gente pode falar aqui um pouquinho, e é muito importante a gente falar sobre isso, quando ele diz assim: numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos a respeito por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade, para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Isso é muito interessante para nós que adentramos nesse mundo maravilhoso, né, da doutrina espírita, que traz para nós o Cristo com uma beleza única, traz o Deus, né,
o Deus que traz para a gente aquele Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de tudo, e não mais o Deus antropomórfico, né, humanizado. E isso enche cada um de nós de momentos belíssimos. E quando nós vamos expor, né, em muitos momentos, às vezes no trabalho, com amigos, às vezes na família, às vezes no bate-papo informal, ou às vezes em lugares realmente que estão sendo elucidados outros momentos ou outras crenças, quando a gente começa a falar sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, né? E nós sabemos que muitas das vezes as pessoas, por respeito, nos ouvem, mas que não dão crédito àquilo que nós estamos falando. E justamente é nessa colocação que o nosso querido Emmanuel vem nos alertar que a gente tem que entender as pessoas. O homem ou o ser espírita não pode impor aos outros a sua crença, né? Não podemos, não temos para que isso, cada um no seu momento. Compreender a doutrina espírita é para aquele que está preparado, como todas as religiões, cada um está preparado na sua religião. E essa doutrina benévola, que é o cristianismo redivivo, vem nos trazer algo nobre, algo novo. E novo agora, mas que o Rabi da Galileia já falou para nós há mais de 2000 anos. Mas cada um vai entendendo no seu tempo, né? Compreendendo aquilo que a gente tenta passar com propriedade para os nossos. Aqui no Centro Espírita, numa live dessa daqui, é uma maravilha. A gente fala com propriedade, tudo aquilo que a gente já aprendeu, com aquilo que a gente já leu, sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, traz para nós Deus onipotente, onipresente, soberanamente bom e justo, e a gente vai se deliciando com todo o manancial de maravilha que a doutrina espírita tem para nós. Até aí tudo bem. Mas quando estamos no meio de outros, né, e que nós podemos dizer assim, de nossos próprios familiares com outras crenças, essas colocações, muitas das vezes faladas com tanta facilidade nossa, com tanta convicção da gente, para aquelas pessoas não há um ouvido, né? Não há um entendimento. E na maioria das vezes aconteceu conosco um respeito para com aquilo que a gente crê. Ok? Então, esse ensinamento, ou esse momento, o cristão, o espírita, ele tem que compreender que é natural. Já aconteceu com Paulo, né? Já aconteceu com Divaldo Franco, com Chico Xavier, com o próprio Eurípides Barçanufo, né? Para quem já leu o nosso querido Eurípides, a gente vê que os familiares expulsaram ele de casa, ele perdeu o emprego dele que ele tinha, ele foi expulso da igreja, né? Perdeu todos os seus alunos, praticamente faliu o colégio que ele era professor, né? Só porque ele se declarou espírita. Mas essa perseverança, esse exemplo, que aí é onde está a maravilha, o exemplo, não podemos estar falando, estar gritando, mas poderemos dar o nosso exemplo. E esse exemplo de Eurípides Barçanufo foi contaminando as pessoas, foi dando crédito ao que ele não falava, ao que ele fazia. E hoje, né, em 2023, nós estamos aí buscando os seus ensinamentos, né, do início do século XX, porque tudo aconteceu ali em 1905 até 1915. Poucos 10, 12 anos para ele trazer todos os ensinamentos que ele tinha conhecimento desde o início do Cristo, lá há 2000 anos atrás, até aquele ano que ele estava como Eurípides Barçanufo. E nós, espíritas, precisamos ter dentro de nós essa convicção. Porque nós somos espíritos imortais. Milenarmente, reencarnando, aprendendo muito. E nesses últimos 2000 anos nós tivemos algo nobre na nossa vida, que foi os ensinamentos de Jesus. E aí viemos aprendendo sobre Jesus, absorvendo os seus conhecimentos, a importância que ele trazia da imortalidade da alma, da crença na imortalidade da alma. Porque ele dizia para nós com toda facilidade: ouviste o que foi dito aos antigos, né? Ouviste o que disseram os antigos, ouviste. O que dizem os antigos? Eu, porém, vos digo.
Então ele falava com uma naturalidade muito grande, da imortalidade da alma. Mas aí a partir do século XX, a partir do século XIX, melhor dizendo, a partir de 1854, vamos mais atrás de 48, 54, quando começaram a ter as comunicabilidades dos espíritos através das mesas girantes nos Estados Unidos, e aí, para quem estuda o estudo sistematizado, vai buscar lá atrás, antes de 1854, mas em 1857, aí sim, caiu para nós o livro maravilhoso do Livro dos Espíritos, trazendo lá a importância da comunicabilidade dos Espíritos, da reencarnação, da crença em Deus, relembrando tudo que Jesus falou a nós, e aí a gente foi se embebecendo, né? Foi se maravilhando com esses ensinamentos de Jesus, novamente, através da doutrina espírita, que não tenhamos dúvida que é o Consolador prometido por Jesus. Então, dentro dessa colocação que nós queremos dizer, novos atenienses, vem aí Atos 17, 32, que eu quero repetir novamente. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, foram embora. Não deram ouvidos ao nosso querido Paulo, né? Que estava querendo dizer algo tão nobre para eles. Eu vi Jesus. Quem leu Paulo e Estevão, com certeza está lembrando dessas colocações de Paulo, né? Reunia aqueles homens e dizia, olha, eu vi o Cristo. É verdade, ele está vivo. Eu vi o Cristo. E ele, coitado, como nós, às vezes queremos dizer que estamos acreditando nos princípios básicos da doutrina, e as pessoas olham para a gente, meu Deus, esse é louco de pedra, né? Então, o Paulo não só apanhou uma vez, como várias vezes, mas estava dentro dele essa convicção. E cada vez que ele via os efeitos daquela crença, era que ele tinha convicção que Jesus estava ali, presente. Como nós hoje, em 2023, também temos que ter essa convicção, que o Rabi da Galileia está presente. Não é assim? Então, o homem ou o espírita, no centro espírita, quando nós estamos dentro do estudo mediúnico, do estudo sistematizado, ou quando estamos evangelizando a infância e juventude, ou na palestra pública, aquele momento é único, porque estamos com os nossos. Todos comungam o mesmo ideal. Todos estão, sem dúvida, se deliciando com essa doutrina benévola, lá no centro espírita. Mas quando a gente sai na rua, quando a gente busca o nosso trabalho, quando a gente busca a nossa família, quando a gente vai a novos horizontes, vamos encontrar pessoas que não têm o mesmo ideal, a mesma crença. E aí é onde o cristão, o espírita, o ser, tem que entender isso aí. E tem que dar o seu exemplo. Como mais uma vez repetindo Paulo de Tarso, né? Ele tem que ser o evangelho vivo. Ou seja, aquele que aonde estiver, lá está alguém a emanar novos horizontes, fluidos benévolos, palavras seguras, de conforto. Aquele que é necessário, antes de tudo, amar. Dar o seu testemunho na íntegra, que é aí onde está o verdadeiro evangelho de Jesus, ou seja, o verdadeiro espírita. Dentro dessa colocação, tem uma outra maravilha de leitura, também nos alertando, né, para esse homem que absorveu o espiritismo, né, que vive no mundo num todo, um mundo comercial, um mundo social, e o homem que também está vivenciando e que ele é um verdadeiro espírita, né, que dentro dele está borbulhando conhecimentos novos. E no livro Pão Nosso, ele vem nos alertar a mensagem 102, é muito interessante essa mensagem, quando o Emmanuel traz o capítulo Nós e César. É riquíssima essa colocação. E ele traz Marcos 12, 17, quando diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é riquíssimo essa colocação de Jesus, porque nós precisamos vivenciar aquilo que é doce de Deus, aquilo que também é maravilhoso dos homens. Não podemos deixar o mundo material em que vivemos à margem, ou não darmos crédito,
ou não aceitarmos as leis que os homens colocaram no mundo. Se colocaram no mundo, é para nós respeitarmos também. Se essas leis têm falhas, e aí Emmanuel nos alerta nesse capítulo memorável, que nós devemos saber que nós somos o exemplo falho da perfeição que Deus fez em nós. Nós somos os imperfeitos, ou seja, se somos imperfeitos, ainda não colocamos em prática na íntegra o que Deus realmente quer para conosco. Jesus, na sua maravilha de ensinamento, falou: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Ou seja, Jesus trazia a mensagem divina na íntegra, não tinha meios termos. Joana de Ângeles diz com propriedade que nós colocamos adornos, né, na mensagem do Cristo. Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem para ser levada com simplicidade. E nós colocamos as fantasias que nós imaginamos, ou que nós achamos que é melhor, que leva, que impressiona mais. Mas que nós sabemos que a mensagem do Rabi da Galileia, lançada na íntegra, com amor, ela vai direto no coração. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que estamos vivendo hoje no mundo, a política e tudo isso que estamos observando, nos traz Emmanuel que precisamos respeitar, mas darmos a nossa contribuição. É muito belo essa colocação de Emmanuel. E vejamos o que ele diz aqui para nós. Se há erros na lei ou nas leis dos homens, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Ou seja, precisamos entender melhor tudo isso que estamos vivenciando no nosso mundo, no nosso Brasil, no nosso planeta Terra. E olharmos com os olhos de quem entende, buscar o conhecimento, buscar ali o porquê daquelas leis, o porquê daquele momento, o porquê daquelas palavras. E o homem cristão, ele tem que ter esse conhecimento e algo mais, né? Jesus é maravilhoso. Diz que certa vez ele estava em um local e dois irmãos, um irmão que era muito rico e o outro irmão que não tinha tanta riqueza. E um dos irmãos, para testar Jesus, acredito que vocês já devam ter lido isso, veio pedir a Jesus para Jesus dizer ao outro irmão para ele dividir a herança numa lógica em igualdade, né? E Jesus respondeu com muita naturalidade que ele não veio ali para dividir ou para julgar ou para ser juiz. Ele veio para fazer na íntegra o que o Pai o ordenou. PT, saudações. E isso não foi agressão, foi um esclarecimento, que não era ali o objetivo de Jesus, dividir ou ser juiz do que era para ser feito ou não. Ou seja, vivenciar no mundo, mas não ser do mundo, né? Já ouvimos essa frase, né? Essa frase não é nova. Então, o cristão, o espírita, nós precisamos cada vez mais entender o mundo que nós vivemos, mas entendermos e compreendermos mais ainda o objetivo que temos nesse mundo. Transformação moral, reforma íntima e dar o exemplo. Ou seja, amar e não esperar ser amado. E mais ainda, dar e receber. E nós sabemos que quem dá amor, recebe amor. Quem dá agressividade, recebe agressividade. E é importante nós entendermos cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Quando ele diz que é para a gente dar a outra face. Ou seja, a face do amor. Se alguém dá a face do ódio, a gente dá a face do amor. Porque é essa face que Jesus nos elucidou há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás. Então, como é bela essa colocação? O Espiritismo, o homem no mundo e o homem na vida, né? Na vida, ou seja, no mundo espírita. Porque essa cidadania, esse mundo que nós vivenciamos, seja ela em uma faculdade, em um trabalho, em um campo de futebol, em um diálogo informal,
Aonde estivermos, precisamos dar o nosso exemplo. Isso é importantíssimo. E mais importante ainda é respeitar a opinião do próximo. Como ele é, como ele quer, como ele seja. Esse respeito, esse carinho é que faz da gente realmente um cristão. Porque se formos impor a nossa verdade, com certeza vamos ficar sozinhos. Porque nem todos estão preparados para ouvir aquilo que para nós é uma verdade. Por isso que Paulo nos alerta com carinho, né? Para a gente ter esse momento de compreensão, mas de aonde estivermos fazermos a nossa parte. É interessante essa colocação. Eu quero fazer mais uma leitura. E essas leituras, elas são para nos dar um norte, né? Porque é importante a gente cada vez mais ir entendendo esse papel maravilhoso do espírita no mundo. Quando nós falamos no mundo é porque nós fazemos parte dele. Não podemos estar numa bolha, exclusivamente uma bolha espírita, onde só temos contato com o espírita, só falamos com o espírita, só convivemos com o espírita. E o mundo de 8 bilhões de pessoas. Cada dia surgindo coisas novas, ideias novas, leis novas. Se eu for ainda andar com o meu raciocínio da lei de trânsito de 30, 40, 50 anos atrás, com certeza eu vou ser multado. Né? Então, eu preciso atualizar-me com as leis que o nosso Brasil tem. Porque se nós sairmos de um de um país, já é outra lei. Então é isso que a gente precisa compreender, as leis. E a pergunta vem do livro O Consolador, muito rica essa pergunta. E eu quero agradecer os trabalhadores do Nosso Lar que nos enviou, né, um norte para a gente poder ir. E eu achei por bem a gente ler isso, porque foi de um momento interessante. Essas pessoas que fazem essas explanações, né, preparam essas palestras, pesquisaram. E isso é um trabalho maravilhoso. E eu quero deixar aqui os parabéns, né, desses trabalhadores que estão nos auxiliando para que a gente possa ter um norte, né? Às vezes a gente fala um pouco daquilo que a gente tem conhecimento, mas sempre é bom um norte. E o que nos passaram foi de importância ímpar. E no livro O Consolador, tem uma pergunta feita ao Espírito Emmanuel, muito rica. E eu queria deixar ela aqui na íntegra para nós. E a pergunta é: como se deverá comportar o espírita perante a política no mundo? Uma pergunta muito rica, né? Porque às vezes a gente diz, não, eu não quero me envolver com isso, né? E a gente tem o Bezerra de Menezes, que foi político, tem o Eurípides Bassanufo, nós temos tantos aí que nós vamos falar aqui, mas vamos deixar esses dois exemplos, o Eurípides e o Bezerra, né? Que deixaram um exemplo maravilhoso de um espírita político, né? Quem quiser ler vai se maravilhar com esses dois espíritos. E a pergunta é: como se deverá comportar o espírita perante a política no mundo? E Emmanuel, com propriedade, nos elucida. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublimes, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E, quando convocado, olha que coisa interessante, quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. Que maravilha, né? Que responsabilidade Emmanuel lança para nós, né? Emmanuel sempre atualizado. E a gente precisa beber desse cálice sempre, né? Então, se somos convocados, se somos convidados, vamos dizer assim, a algo que faz parte, como a pergunta é, da política no mundo, que a gente possa entrar com outro papel, com algo mais, não só com o cargo que foi convidado.
Então é aí onde nós precisamos cada dia estudar essa doutrina benévola. Porque estamos no mundo, fazemos parte dele, precisamos fazer parte de tudo isso. Mas, como diz aqui o nosso querido Emmanuel, com algo sublime, como algo sublime a fazer parte desse mundo que nós estamos encarnados nele. E ele diz assim, Emmanuel, o espírita sincero deve compreender que a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir, consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Requer uma repetição, né? Vamos com mais carinho. O espírita sincero deve compreender que a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir, consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Então nós temos uma tarefa grandiosa. Aonde estivermos, essa tarefa tem que dar continuidade. Lançar o Evangelho de Jesus a quem está ao nosso lado. Lançar primordialmente com o exemplo. Lançar com amor. Lançar no olhar, lançar num sorriso. Lançar numa explanação, que assim seja, numa explicação, numa pergunta que ela seja respondida com respeito à pergunta que o outro fez, em qualquer colocação. O verdadeiro espírita, como diz assim, tem algo mais a oferecer. Não é isso? Trocá-lo por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Então veja que coisa interessante. Bebemos desse cálice por tantos anos e de repente somos pegados num cargo X, cargo Y. Já que a pergunta é política, vamos à política. Mas que seja no nosso trabalho, que seja aonde estivermos. O que é que ele diz assim? Que nunca devemos trocar o Cristo por nada. Não nos envolvermos a tal ponto de perdermos essa encarnação e envolvermos ou nos envolvermos com o que diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Tem um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo muito rico, que a gente deve estudar com muita propriedade, que é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim: não se pode servir a Deus e a mamon. Tem que ter uma definição. Estamos no mundo, mas temos que nos definirmos. O que é que nós queremos? Queremos realmente seguir o Cristo ou achamos que o Cristo é legal, mas a vida tem que continuar? Aí onde está a nossa decisão. Necessitamos de entendermos que a vida atual que estamos encarnados é importantíssima para nós. Mas não esqueçamos jamais que a verdadeira vida, a vida espiritual, essa está envolvida, essa está embevecida, essa está direcionada para o nosso Jesus, o nosso irmão maior, o nosso governador desse planeta Terra. Então nada supera Jesus, nada supera a paz espiritual. Possamos, mais uma vez repetindo, estarmos no mundo, mas não fazermos parte dele. E sim, aonde estivermos, o pouco que somos, evoluídos que somos, pequeninos, como diz o nosso querido Bezerra de Menezes, do humílimo servidor do Senhor. Desse humílimo servidor do Senhor, como diz o nosso querido Bezerra de Menezes, que possamos ser autênticos, que possamos ser verdadeiros cristãos, pequeninos, mas dignos daquilo que estamos vivenciando.
É esse o grande objetivo do verdadeiro espírita no mundo, na política, no trabalho, na escola, na praça pública, dentro do ônibus, no metrô, no avião, no meio da rua, dentro do carro, no trânsito, no centro espírita, principalmente, não esqueçamos, porque muitas das vezes estamos no centro espírita e às vezes lá não nos comportamos como um verdadeiro cristão e não respeitamos nosso próprio irmão. E Joana nos alerta quanto a isso, da importância de vivenciarmos o Cristo dentro da doutrina espírita. Ou seja, respeitando o nosso irmão, que não é obrigado a pensar igual a nós. Pode ter o mesmo ideal, mas os pensamentos são diferentes. E quantas vezes nós perdemos belíssimas amizades dentro do nosso meio ou do nosso movimento espírita, só porque às vezes não comungamos com as mesmas ideias. Comungamos com o mesmo ideal, que é Jesus. Mas as ideias nossas não são iguais. Cada um tem o seu querer, tem o seu ser, tem o seu jeito de pensar. E aí é onde a gente precisa dar a oportunidade de o outro falar e ouvi-lo mais. Respeitar a sua ideia. É o grande momento, porque Jesus está conosco. É uma verdade. Agora nós estamos com Ele, aí é onde nós temos que ter essa convicção. Estar com Jesus é cada vez mais compreender o mundo em que vivenciamos. E o espírita, como diz aqui o nosso querido Emmanuel, o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublimes. Ou seja, ele tem algo mais. E esse algo mais é o seu exemplo, é o seu dia a dia, é o seu jeito de ser. É buscar alguma coisa que os outros estão vivendo, mas ainda não perceberam, que é a verdadeira felicidade. A felicidade maior é a felicidade do servir, do amar, de cada dia mais perdoar, de cada momento vivenciar o outro, porque o outro é onde está a nossa felicidade. Servir mais, buscar mais, e nunca jamais querer que os outros nos sirvam, que os outros nos amem. Não, quem tem que amar somos nós. Esse amor, quando ele começa a ser recíproco, é porque alguém também está pensando igual, está querendo amar. Está nos amando e não está pedindo que a gente os ame. É uma reciprocidade sem cobrança. É como Cristo, que andou com os doentes e nunca cobrou deles nada, apenas amor. E disse com propriedade que ele veio para os doentes, para os miseráveis, para aqueles que estão com sede de amor, né? E ainda diz com propriedade que o nosso planeta Terra será para os simples e humildes, os mansos, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, precisamos burilar em nós, cada vez mais, esse sentimento de amor, de união, para podermos permanecer nesse planeta, para podermos evoluir nesse planeta, porque ele está evoluindo. Está lá com muita propriedade no livro A Gênese, o último capítulo, A Nova Geração, aonde ele nos elucida que os espíritos estão chegando. Não são novos espíritos, são aqueles que foram aprender e estão retornando para dar o seu exemplo. E nós, se não evoluirmos também, se não ficarmos mais sensíveis, mais mansos, mais pacíficos, né? Como diz a leitura, nós vamos ter a oportunidade de reencarnar nesse planeta benévolo, nessa terra, nessa universidade, onde o aprendizado é diário. Porque o aprendizado do planeta Terra é diário. Cada dia estamos mais aprendendo a amar. Cada dia estamos mais buscando os conhecimentos de Jesus. Mas é nesse planeta que temos que beber desse cálice e dar esse exemplo. E essa doutrina que cada vez mais nos deixa maravilhados. Traz, através dessa literatura rica, desses livros maravilhosos e dos ensinamentos benévolos de Jesus, a importância máxima do amor. E eu queria com carinho finalizar a nossa explanação de hoje, passando para vocês um livro muito rico, Garimpo de Amor. Pode dizer que não é um livro novo, né? Esse livro, ele não é novo, é um livro de 2003, ou seja, 20 anos já, mas é sempre atualizado, né? É sempre um livro que dá para nós
muitos ensinamentos. E eu queria finalizar com uma leitura muito rica, que a gente vai ler aqui alguns tópicos, alguns parágrafos. Diz assim: Amor e Jesus. É o último capítulo desse livro, já que Joana traz para nós, Joana de Ângeles, traz para nós 30 capítulos, só exclusivamente sobre o amor. Amor e matrizes, amor e casamento, amor e comportamento, amor e compaixão, amor e saúde e desapego, amor e vida, amor e família, amor e mudanças, planificação, amor e cura, amor e esparecimento, amor e conciliação, amor e paixão, amor e educação, amor e felicidade e amor e Jesus. E ela diz assim para nós, para a gente poder se maravilhar. Em pleno transvariar da ética, denominada pelo poder da força, no auge dos preconceitos e da hegemonia dos ambiciosos conquistadores terrenos, Jesus, o pacificador, revolucionou o pensamento vigente e propôs com estoicismo invulgar: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa colocação de Jesus é tão forte que, se nada mais nós entendermos de Jesus, nos diz Joana de Ângeles, e compreender essa explanação nobre do Rabi da Galileia, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, nós vamos ser felizes. Porque a gente vai amar a todos e vai entender que Jesus amou a todos e está nos amando. Então, só isso aí já nos deixa maravilhados. Ninguém, diz Joana de Ângeles, ninguém, antes de Jesus, se atrevera a um desafio de tal natureza, porque todos sempre se colocaram sob as asas do desamor que comandava as mentes e os corações. Coisa doce, né? Nunca ninguém amou tanto quanto Jesus. E ela traz para nós aqui uma leitura muito nobre desse capítulo, Amor e Jesus. O amor que procede de Deus, a Deus retorna, construindo a felicidade, onde se apresente, jamais vencido, sempre triunfador. Nunca te esqueças, nos traz Joana de Ângeles, nunca te esqueças, em qualquer situação, a mais penosa que se apresente, que o amor possui a solução para todas as dificuldades. Ama, pois, sempre. Então, em qualquer situação que a gente esteja, em qualquer momento que a gente se encontre, nunca devemos esquecer que o amor, ele sempre vence. Por isso que a gente tem que amar sempre. Precisamos reler mais Jesus. Precisamos vivenciar mais o Rabi da Galileia. Mais uma vez, relembrando Joana de Ângeles. Porque é Ele que nos fortalece. Ele é o caminho da verdade e da vida. Ele é aquele que ultrapassa todas as nossas barreiras e consegue chegar no imo dos nossos corações e nos renova lentamente e traz para consigo o nosso sentimento. O sentimento nobre de quem amou e de quem ama sempre até hoje. Então, queridos irmãos, eu quero agradecer esse momento sublime da paciência de vocês, de nos ouvir. Agradecer a esse grupo maravilhoso do nosso lar, que sempre nos dá um carinho especial na representação das nossas irmãs, que está sempre falando conosco aí. Né? E dizer que nunca devemos esquecer de Jesus. Nunca devemos de deixar os ensinamentos do Rabi de Galileia, que seja ele o nosso cotidiano, o amanhecer, uma leitura benévola, o anoitecer, uma recordação das bem-aventuranças. Devemos diariamente, aonde estivermos, novamente voltando ao tema central, o homem, o espiritismo e o homem cidadania, aonde ele estiver, que esteja sempre íntegro, convicto de que estamos no caminho certo, buscando Jesus, buscando o amor, a transformação moral, a reforma íntima. E a doutrina espírita
é, e não tenhamos dúvida, o Consolador prometido por nosso irmão maior Jesus. Porque ela renova, ela explica, ela traz através do lado científico a comprovação da imortalidade da alma. Do lado filosófico, ela nos explica de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Liberta-nos das amarras do passado e nos dá um novo amanhã em busca da perfeição relativa, porque senão a gente ia querer ser maior do que Deus, porque a perfeição absoluta, só Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Vamos fazer uma prece final para agradecermos a Ele, nosso irmão maior, esse momento sublime que estivemos juntos, que lemos tanta coisa maravilhosa da literatura espírita. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim também como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Jesus, cairmos em tentações de outrora, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, amado Jesus, mais uma vez agradecidos estamos por esse momento, e para os nossos irmãos que estão aí, muita paz em Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.